Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos a mais uma tarde de adoração ao Senhor. Amém? Eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia comigo nos Salmos de número 121. Salmos 121. Deus é o guarda fiel do seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor: elevo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, temos que confiar no Senhor, porque o nosso socorro vem só do Senhor. Amém? Glória a Deus. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem daquele que fez os céus e a terra, aquele que domina tudo, aquele que nos criou como imagem e semelhança. E para recebermos esse socorro de Deus, temos que estar de coração limpo, temos que servir verdadeiramente o nosso Deus, temos que estar no centro da vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, meus amados, o nosso socorro vem do Senhor. Ele nos ama, Ele cuida de nós. Aleluia. Faça a vontade de Deus, que você terá o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor te guarda de dia e de noite, 24 horas por dia, Ele está olhando para você, Ele está te guardando, te livrando, te ajudando. Tudo aquilo que precisamos é só colocarmos na mão do Senhor, é só confiarmos, é só fazermos a vontade do Senhor, conforme está escrito na sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer nossa oração para estarmos iniciando nosso culto em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, fala com Deus nessa tarde. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e Pai amado, te colocamos, meu Deus, as nossas vidas na sua presença, Senhor. Te colocamos, meu Deus, as nossas vidas no seu altar, Senhor. E então, meu Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor meu Deus, nós te damos graças, porque o Senhor é nosso único Deus, e não há outro Deus além de Ti, Pai. Nós estamos, meu Pai, nós queremos, meu Pai, estar no centro da Sua vontade, nós queremos fazer a Sua vontade, Pai. Que nessa tarde, meu Pai, o Senhor possa falar conosco, que nessa tarde o Senhor possa, meu Deus, derramar o Seu Espírito Santo. Ou então, meu Deus, fala com a Sua igreja. Fala, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, com esse irmão e com essa irmã que veio aqui, meu Deus. Quem sabe, meu Deus, vem em busca de um socorro. Quem sabe, meu Deus, vem em busca de uma cura. Quem sabe, meu Deus, vem em busca de uma palavra, meu Pai, para confortar o coração. Quem sabe, meu Deus, esse irmão, essa irmã veio aqui em busca de uma porta aberta. E então, meu Deus, nós confiamos em Ti. Temos a certeza, meu Deus, que o Senhor há de responder às nossas orações, porque nós servimos um Deus todo-poderoso, naquele que
nos guarda, naqueles que nos ouve e naquele que nos protege. Então, meu Deus, te colocamos, meu Pai, esse culto na tua presença. Tudo que for ministrado nesse altar, seja feito conforme a sua vontade, para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Paz seja convosco, amém? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, a paz para os cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Mais alto, igreja. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vamos dizer pra ele.
Aplauda Jesus, aleluia. Deus é bom, amém. Pode passar o tempo que for. A palavra de Deus é a mesma, amém. Eis-me aqui, tantas riquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Soma agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. O Espírito Santo pode se chegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim, e meu coração é o teu lugar, essa morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Diante da tua grandeza, o que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Não agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. O Espírito Santo pode se chegar e fazer morada, fazer morada. Faça morada, faça morada. Oh! Faça morada, faça morada, faça morada em mim. E fazer morada. Vocês, faça morada, faça morada, faça morada em mim. Faça morada, faça morada, faça morada em mim.
Aplauda Ele. Aleluia. Sai aí do seu lugar, cumprimente os irmãos. Aproveita aí para cumprimentar quem está lá do outro lado, que às vezes você não viu ainda hoje. Diga para ele ou para ela que bom que você veio. Que a paz esteja contigo, meu irmão, minha irmã. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou mais. Encontre o coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu entrar, quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, oh, aleluia. Olá, igreja! Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, vai, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, vai igreja, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só vocês, só tu és santo, vai igreja, só tu és, não há outro, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como
Aplauda Jesus. Recebe, Deus. Glória a Deus, amém? Irmãos, paz seja convosco, aleluia. Tá ruim para ouvir aí atrás, não tá? Tá ruim? Glória a Deus. Irmãos, vamos orar pelos dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar, segure em tuas mãos. Nós vamos apresentar a Deus como manda as Escrituras, amém? Amado e eterno e soberano Deus, em tua presença colocamos os dízimos e as ofertas, pois tua palavra nos ensina: trazei os dízimos à casa do Senhor. E quando isso nós fizermos, a tua palavra diz que o Senhor vai abrir a janela dos céus e vai derramar as bênçãos sem medida sobre essa pessoa. Então nós oramos, Pai, e cremos naquilo que está escrito na tua palavra, que se trouxermos os dízimos à casa do Senhor, o Senhor vai abrir a janela dos céus, o Senhor vai repreender o devorador, para que não destrua o fruto do nosso trabalho. E também o Senhor vai fazer com que nós venhamos emprestar e não tomar emprestado. Então oramos ao Senhor e colocamos na tua presença dízimos e ofertas dessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Se você for dizimar, o irmão pode fazer em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Ô Senhor, para essa chuva aí, vai em nome de Jesus. Para a chuva, depois você chove à noite. Glória a Deus. Amém? Irmãos, se estiver ruim aí para a gente escutar, vem para frente. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 19. Glória a Deus. Amém? Todo mundo achou? Mateus 6,19. Rapaz, é melhor esperar um pouquinho antes de eu passar? Vamos esperar um pouquinho então, amém? Porque assim não está dando, fica ruim para mim pregar, fica ruim para vocês ouvirem. Toda a natureza aponta para o crescimento. Note como tudo busca crescer, não apenas em tamanho, mas em quantidade. Uma semente brota e dá origem a centenas de frutos com milhares de novas sementes que vão gerar infinitas novas plantas. Os animais seguem um instinto natural para o aumento da população do clã em qualquer espécie. E o mesmo ocorre com o ser humano. Lição da pré-escola: todo ser vivo nasce, cresce e se reproduz. Essa é a dinâmica divina, multiplicação. A própria história bíblica é repleta de exemplos de como Deus gosta dessa operação da aritmética. A ordem para Adão e Eva foi: cresçam e se multipliquem. O resultado: 7 bilhões de pessoas no mundo. Abraão ouviu a promessa: uma grande nação virá de você. Ele deu origem ao povo judeu. Quando Deus se fez homem, não gostou de encontrar uma figueira sem frutos. É que para ele, multiplicação é sinônimo de bênção. E bênção é o que Deus quer dar a todos, usando agentes especiais. Por essa razão, os pequenos grupos são tão importantes, pois existem para crescer e alcançar mais pessoas. Quanto mais gente, mais bênção. A lógica é simples assim. E para que o resultado seja aquele que foi planejado, cada elemento precisa cumprir o seu papel, colaborar para o crescimento.
A lição da natureza deve ser seguida também aqui. Todo pequeno grupo tem que nascer, crescer e se multiplicar. Um pequeno grupo cresce e tem que dar origem a outro. Multiplicar pequenos grupos é multiplicar esperança. Cresça em comunidade, multiplique esperança. This is real love. See, this is real love. This is real love. Oh. Come on, say. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. In your heart is for real. You will never let go. Never let go. Oh, it's more than just what's love beyond my control. Out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. Oh. O mundo envolvido pelas consequências da Primeira Guerra Mundial chorava amargamente o sangue derramado de seus filhos. Além das crises sociais, políticas e econômicas, o sentimento de esperança de ainda ter de volta com vida aqueles que se entregavam às guerras era quase nulo, já que esperança não era a palavra da época. A paz era como uma represa seca no coração de todo mundo, e a dor o grande sentimento. A década de 20 foi dura, com um cenário realista que parecia, na verdade, um filme assustador que mostrava o drama da vida. E foi exatamente no começo desta mesma década, que foi marcada por tantas destruições, que uma mulher de nome canadense foi levantada por Deus para iniciar a jornada de uma potência a ser usada pelas mãos de Cristo. Numa época em que as mulheres não tinham o poder de serem ouvidas, ela teve o ousado êxito de reunir milhares de pessoas ao som de sua própria voz, levando para a alma delas um tanto de esperança, de paz e da certeza de que, mesmo em meio ao caos, existia um Deus de amor para cada dor que enfrentariam. Aimee Semple McPherson foi uma mulher tão notável que até hoje em dia é considerada uma das 100 pessoas mais importantes do mundo, segundo a revista Time. Foi ela quem Deus escolheu e deu a visão do único evangelho quadrangular, ordenando que a fundamentasse no mundo.
back, if I can, to the fold. Give me a burden for souls, Lord. Give me a love. Disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele mesmo nos convida a fazer missões. O mundo, isso mesmo, o mundo todo precisa de pessoas, assim como eu e você, que se comprometam a anunciar as boas novas de salvação e levar o Evangelho quadrangular a toda criatura. Ser um missionário é ouvir a voz de Deus e entender que precisamos obedecer, que a grande comissão é para todos, sem distinção. É compreender que aqueles que estão em campo são carentes das nossas orações, para que a palavra do Senhor alcance todos e encontre morada nos corações perdidos. É saber que sua oferta irá financiar a propagação do Evangelho em todos os povos, tribos e nações. E eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito através das nossas vidas nesse lugar e também pelo povo que tem recebido um carinho, um afeto e principalmente dos missionários que trabalham mais intensamente com ele todos os dias. Talvez as pessoas olhem para mim e falem assim: nossa, Ana, como pode você largar tudo, deixar tudo para vir para o Haiti? Eu tenho uma resposta para isso também. Eu não deixei tudo, eu não larguei tudo, mas eu trouxe tudo, eu trouxe Jesus. E eu posso dar tudo, que é o que eu tenho, que é Jesus. Isso é missões, pés que vão, joelhos que oram, mãos que ofertam. Meia da noite, amém? Glória a Deus. Vamos lá? Mateus 6, 19 em diante. Olha o que está escrito aqui: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem consomem, e onde ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo é o olho. Assim que se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Assim que se a luz que em ti há é escuridão, qual grande será tal escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mammon. Porque isso vos digo: não vos preocupeis quanto à vossa vida, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem que secam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós de muito mais valor que elas?
E quem de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar à sua estatura um côvado? E quanto ao vestuário, por que andais ansioso? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Mas vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é arremessada no fogo, não fará muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos cobriremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, e vosso Pai celestiais bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas procurai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não estejais, pois, inquieto pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco o meu Deus diante do Senhor, a minha vida, para que nessa tarde o Senhor possa me usar como instrumento e uma ferramenta nas tuas mãos. Senhor, que o teu nome cresça, que eu desapareça, que o nome do Senhor seja engrandecido e exaltado, e que o teu povo possa aprender da tua palavra, sair daqui essa tarde abençoados, meu Deus, cheio de ti, da tua presença, com sabedoria, com entendimento, ó Deus, porque para isso estamos aqui, para ouvir a tua voz, para aprender do Senhor, da tua palavra, porque como está escrito, que o homem de Deus, a mulher de Deus, é guiado pelo Espírito Santo, e assim nós queremos conduzir a nossa vida na presença do Espírito Santo, para que tudo que façamos, em primeiro lugar, seja tudo para a glória e honra do teu nome. Então abençoa este culto, fala com este povo, por meio da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém? Podeis vos assentar, irmão, em nome de Jesus. Roberval, vem cá um pouquinho, faça agora. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu falar para você, eu dei um título à minha mensagem. O título dessa mensagem é Lealdade Dividida. Lealdade dividida. Em qualquer coisa na vida que a gente não for leal àquilo que a gente está fazendo, se a gente não mudar, se a gente não procurar enxergar nossos erros e falhas, para que haja uma mudança em nós, então nós não conseguiremos chegar à lealdade total, nem a Deus, e nem a qualquer outra coisa. Porque uma lealdade dividida, ela não é uma lealdade sem fruto, sem amor, sem compromisso, sem dedicação, sem renúncia. Porque até mesmo para servir o Senhor, nós precisamos deixar de viver o que nós queremos para fazer a vontade de Deus em nossa vida. Nós lemos aqui coisas importantes, aonde a Bíblia diz aqui: não junteis tesouro na terra, aonde o ladrão, a ferrugem, tudo consome. E é pura verdade. Nada que está em cima dessa terra dura para sempre. Nada. Você compra um carro novo, um dia ele acaba. Você compra uma máquina nova, um dia ela acaba. Você compra um celular, ele acaba. Você constrói uma casa, com o tempo ela pode ir anos e anos, ela acaba, ela envelhece. Tudo é momentâneo. Tudo na vida é momentâneo. Para dizer a verdade para você, até a nossa vida. Porque nós estamos aqui de passagem, né? A Bíblia mesmo diz que nós somos peregrinos na terra. Então nós estamos aqui por um pouco, peregrino quer dizer por um pouco de tempo. Um dia nós vamos voltar para casa, vamos sair daqui. Mas é bom que, quando esse dia chegar, é bom que nós estejamos preparados. E para estar preparado para esse dia, não posso ter uma lealdade dividida. Ou seja, uma lealdade dividida é aquilo que eu fico dividido no meio.
Será que é bom? Será que é ruim? Será que vale a pena? Será que verdadeiramente é isso que eu quero? Será que eu estou certo? Ou será que não é do jeito que eu estou pensando? Então é uma pessoa dividida. Como disse Elias ao povo de Israel, que estavam cocheando entre dois pensamentos. Aí ele rasga o verbo, ele diz, olha aqui, se Deus é Deus, segui-o. Se vocês acham que Baal é Deus, segue a Baal, mas vocês têm que decidir. E Deus ainda dá prova para eles ali, né? Deus dá prova, porque Deus é misericordioso. Nota que Deus não apenas dá o conselho, Deus ainda mostra a solução. Deus ainda mostra o poder dele, a glória dele. Só não acredita, só não quer quem verdadeiramente não tem amor à sua própria alma. Porque aquele que ama a sua própria alma, ama a Deus mais do que qualquer coisa. Eu coloquei aqui umas coisas também, falando aqui a respeito disso, para chegar até onde eu quero chegar nessa mensagem. Eu falei de coisas que são importantes para nós, para mim, para você, no nosso dia a dia, na nossa vida terrena. E coisas que nós tanto lutamos para alcançar, para buscar, e que no final não vai nos servir em nada. Eu coloquei aqui coisas importantes para você. Primeiro, a sua família, ela é muito importante para você? É ou não é? Sua família é importante para você? Segundo ponto, você tem uma família bem estruturada. Você vai precisar para você ter uma família, para você manter uma casa, uma família, o que vai ser importante você fazer? Ter um emprego. E você tendo um emprego, você consegue manter a tua família com educação, roupa, alimento, não é verdade? Então são coisas necessárias para a vida. Aí tem um outro ponto importante também que eu coloquei aqui, que às vezes a gente não leva isso tanto em consideração. Terceiro ponto, a igreja é importante para mim? A igreja que eu sirvo, o local aonde eu estou adorando a Deus, servindo o Senhor, fui chamado, ali eu presto o meu culto de adoração a Deus, junto com os demais irmãos. Este local, ele é importante para mim, é um local de grande significância na minha vida, faz parte da minha vida, é tão importante quanto a minha casa, é tão importante quanto a minha família, é tão importante quanto o meu trabalho, a igreja, aonde nós reunimos para adorar a Deus. Se essas coisas, elas são importantes para nós, por mais que nós valorizamos, eu vou dizer para você uma coisa, um dia tudo vai ficar para trás. Um dia vai ficar a família, um dia fica o trabalho, um dia vai ficar a igreja, um dia vai ficar os irmãos da igreja, um dia tudo vai ficar para trás. Então, por isso que Jesus disse uma coisa muito importante para nós, que nós lemos aqui, que aonde estiver o nosso coração, está o nosso tesouro. A família é importante, o trabalho é importante, a igreja é importante, não é verdade? Enfim, aquilo que nós precisamos para viver, na realidade você corre atrás, você busca, mas no final das contas, tudo fica para trás, né? Se você partir um dia, fica a casa, fica o carro, fica a esposa, fica os filhos, fica o emprego, fica os irmãos da igreja, todos ficam, porque ninguém vai com você. Aqui que entra um ponto que eu disse da nossa fidelidade a Deus, porque a Bíblia nos diz uma coisa muito importante, a respeito do nosso nome está escrito no livro da vida. Nós só poderemos entrar no céu se o nosso nome estiver escrito no livro da vida, porque não vamos levar nada dessa terra,
Ninguém, como eu disse, nada, nem ninguém, nem dinheiro, nem ouro, nem prata, não é verdade? Mas os nossos atos, aquilo que nós praticamos por meio do nosso corpo, de bem, isso vamos levar conosco. A fidelidade, o amor, o compromisso, até mesmo dentro de um casamento, quando não há uma lealdade dividida, corre-se o risco de uma traição e de uma separação, porque há uma lealdade dividida, pendida para algum lado, para algum outro canto. Então por isso, nós não podemos também servir a Deus dividido, não é verdade? Com o nosso coração dividido. Se eu me entrego totalmente, se eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ou se eu me contento em viver com a minha vida espiritual, sabe, aquela coisinha, aquela situação do camarada, que não esforça para nada na vida. E se tem alguém que conhece muito bem toda a intenção do meu coração, é Deus. Você pode ter certeza disso, que Ele conhece o teu andar, o teu sentar, o teu deitar, o teu levantar, o teu caminhar, conhece os teus pensamentos, de longe entende você, antes que a tua palavra saia da tua boca, Ele já sabe. Então se tem alguém que a gente não consegue dar uma rasteira nele, é Deus. Jamais nós vamos conseguir enganar a Deus, principalmente naquilo que eu faço para Deus. Porque a Bíblia diz uma coisa, que todos aqueles que sabem fazer o bem e não faz, comete pecado. E a Bíblia também diz um outro ponto, que maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Então porque dentro da igreja, todos nós temos um chamado, não tem alguém que não tem um chamado. Nos convertemos, o dom é de Deus. E outra coisa para você entender, todos que estão dentro da igreja fazem parte do corpo de Cristo, não é verdade? O cabeça é Cristo. E por acaso dentro do corpo tem algum membro que não tenha uma função específica para cada coisa? Não tem? Tem. Todos os membros que estão no corpo têm uma função e são necessários no corpo. Assim é a igreja do Senhor. Os crentes é um corpo. Quando, por acaso, se você tirar um dedo, vai fazer falta. Ou se você machucar o dedo, você vai sentir dor, todo o corpo vai sentir dor. Então nós, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, todos temos uma função dentro do corpo, não é verdade? Todos têm uma função, um com maior glória e o outro com menor glória, mas todos têm uma função dentro do corpo, porque estão unidos ao corpo, ligados ao corpo, pela cabeça que dirige o corpo, né? Que é Cristo, mas todos têm uma função. Então quando nós não cumprimos com a função que Deus colocou na minha vida, eu estou muitas das vezes fazendo com que o corpo seja prejudicado, não é verdade? O que eu falei? Todo mundo que está na igreja tem uma função. Deus não chama despreocupado, ou nem gente que acha que eu não tenho dom nenhum. A pessoa não precisa ter dom para orar. Ela precisa ter um dom para orar. Ela precisa ter um dom para levantar 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, colocar de joelho. Ela precisa ter um dom tremendo para vir para a igreja, para fazer algo para o Senhor, para ser leal a Deus, a igreja que ela pertence. Não, ela não precisa de um dom. Ela só precisa de ser leal àquilo que Deus colocou na mão dela. Os dons são de Deus, Ele vai dividir com cada um como quer, né? Porque o Espírito Santo é um só, que divide os dons a cada um como quer. Mas se o meu dom não é para fazer, meu dom não é para pregar, não é para cantar, dom de oração, dom para qualquer coisa eu tenho, mas só que eu tenho que ao fazer parte do corpo, eu tenho que estar ligado ao corpo e estar unido ao corpo, cumprindo o meu papel como membro do corpo. Então quando nós não fazemos isso, certamente, ou por falta de lealdade, ou por falta, às vezes até mesmo de temor a Deus, de reverência a Deus,
nós começamos a perder, sabe, comunhão com Deus. É como diz ali, acho que já falei alguma vez, segundo Crônicas 25, se me engano, que diz assim que o rei servia a Deus, mas não com ele fazia as coisas para Deus, mas não com um coração perfeito. Sabe o que aconteceu mais tarde? Desviou, foi uma tragédia a vida desse homem, porque mais tarde ele passou a consultar os deuses de pau, de barro, de pedra, de madeira. E teve um outro rei dentro das escrituras, diz ali em Jeremias, que nem enterro não foi. A Bíblia diz que teve um enterro como jumento, morreu na cidade, foi arrastado para fora, jogado para fora da cidade, porque Deus não permitiu que nem o corpo dele entrasse na sepultura, de tão ruim que ele foi, de tão mal que ele foi, tão perverso que ele foi. Então Deus conhece todos os nossos atos, não é verdade? A nossa lealdade a Deus, irmão, está naquilo que eu demonstro, porque tudo que eu faço para Deus é visível aos olhos de Deus, da igreja e do mundo. E aquilo que eu também deixo de fazer, também é visto aos olhos de Deus, da igreja, e não é visto pelo mundo. Porque Deus vai olhar para nós e querer enxergar em nós o que? Lealdade, comprometimento. E tudo isso vem, meu irmão, por amor que nós temos à sua palavra. Agora, eu busco tudo isso aqui na minha vida, não é verdade? Eu busco, é correto? Claro que é correto, mas Jesus está dizendo assim, que nada dessas coisas, como a Bíblia mesmo diz, nada pode nos separar do amor de Deus, como diz Paulo, nada, nem a perseguição, nem morte, nem tribulação, nem fome, nem altura, nem profundidade. O que Paulo diz ali? Nada pode me separar do amor de Deus. Ou então, se nada pode me separar do amor de Deus, porque existem algumas coisas nessa vida, alguns acontecimentos, algumas coisas ao decorrer da minha vida, ao decorrer do meu dia a dia, que vão tentar me barrar, vão tentar me parar, vão me tentar fazer desistir da caminhada, vão me tentar fazer ser fria, ser desanimado, para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso vai acontecer. E aí, quando isso acontece, é perigoso, porque, como eu falei aqui outro dia, ali, acho que é 1 Timóteo 4, que no final dos tempos, muitos darão ouvido à doutrina de demônio, muitos começarão a ter pensamentos, certos pensamentos, certas decisões na sua vida, que não são pautadas pelas escrituras, que não são guiados pelo Espírito de Deus, mas são conduzidos e guiados por um espírito enganador, pelos pensamentos, pela mente, em sua mente, melhor dizendo. É por isso que Paulo escreve aos Romanos: se você quiser experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tudo tem que começar aqui, na mente. A maneira que eu penso é a maneira que eu faço as coisas. Então, se eu penso, por isso que Deus falou para Josué: medita na minha palavra de dia e de noite, porque ela vai te conduzir prudentemente por onde quer que você for. Por onde quer que o crente for, aonde ele entrar, onde ele estiver, ele tem que ter a palavra de Deus aqui na sua mente. Porque se a palavra de Deus estiver na mente do crente, não é verdade? Aqui, ele não vai deixar se enganar por um outro sopro do inimigo, por um outro vento, por uma outra palavra, por uma outra flecha do inimigo, um dardo do inimigo, para tentar fazer com que a gente deixe de ser leal àquilo que Deus colocou na minha vida. Então é preciso que nós venhamos na nossa caminhada com Deus, meus irmãos, principalmente no tempo presente. Vou te dizer uma coisa para você: hoje nessa vida, você vale o que você tem. O mundo nos enxerga por aquilo que eu tenho. O mundo olha para a minha vida e vê aquilo que eu tenho. Tem até um louvor muito bonito que fala sobre isso. Mas só que Deus não olha para a nossa vida, Deus não olha para a vida de um homem, de uma mulher, não é pelo que ele tem, é pelo caráter espiritual que ele é para Deus. Porque voltando aqui, o que ele tem, se ele tem muita coisa, por acaso ele vai levar consigo alguma coisa? Não é verdade? Até a família, no dia do velório, vai só acompanhar, mas não vai junto.
A casa não vai junto, o dinheiro não vai junto, nada vai junto. Então é por isso que Jesus diz: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro nos céus, onde nem traça nem ferrugem consomem, e onde ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E no 33 ele fala assim, o quê? Porque ele fala de roupa, de comida, fala de passarinho, fala de tudo. O que está dizendo aqui? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele está acrescentando depois, na parte B do versículo: e todas as coisas vos serão acrescentadas. É errado nada disso? Não. Mas só que nada disso pode ocupar o lugar, o centro de Deus da minha vida. Nem a minha família, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão, nem meu trabalho, nem meu dinheiro. Nada pode ocupar o primeiro lugar na minha vida. É aí que nós começamos a demonstrar lealdade dividida com Deus. É uma bênção prosperar? É uma bênção prosperar. É uma bênção ter uma família? É uma bênção. É uma bênção ter uma casa? É uma bênção. É uma bênção ter isso e aquilo? É uma bênção. Mas nada disso pode nos prender àquilo. As coisas desse mundo não podemos nos prender a ela, porque elas são temporais. Sabe o que é temporais? Passageiras, não são eternas. E muitos transpassaram assim com muitas dores, como diz as Escrituras, como o próprio Esaú, que vendeu a sua primogenitura por causa de um prato de comida, que mais tarde procurou arrependimento e não achou, com lágrimas procurou, mas não achou, porque brincou, porque não foi fiel naquilo que era para ele ser fiel. A Bíblia diz: seja fiel no pouco ou no muito, não é verdade? Seja fiel no pouco ou no muito, buscando o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar. Aqui, vamos comigo aqui uma coisa. Nem sempre, deixa eu dizer uma coisa para você, nem sempre o conhecimento de Deus dá a uma pessoa isto. Ela só pode ter, por mais conhecimento que uma pessoa tenha, ela só pode ser fiel a Deus se ela tiver gratidão a Deus. O dia que você esquecer dos teus pecados do passado, que Deus pelo sangue de Jesus te lavou, te limpou, te purificou, você esqueceu, você não é mais grato a Deus. Porque a gente tem que olhar para trás, não tem um ditado que tem que pisar no freio, mas tem que olhar no retrovisor? O que está atrás, você tem que lembrar do passado da nossa vida. Olha, o homem perdido que eu era, a mulher perdida que eu era, a pessoa que eu era, no pecado, isso e aquilo. Porque, meu irmão, dizer que não tem pecado, não tem quem não cometa pecado, porque todo mundo já nasceu debaixo do pecado. Então, já nascemos vendidos ao pecado. Então eu devo lembrar do tempo passado, que eu estava morto, mas Deus, pela sua misericórdia, por meio do Senhor Jesus Cristo, me resgatou para Ele. Traga sempre no coração isso, traga sempre essa gratidão, reconhecimento que você estava perdido, você foi achado, você estava morto, recebeu vida. Mas nem muitos, milhares, milhões, dos quais Deus dá conhecimento, Deus deu sabedoria, reconheceram isso na sua vida. E isso acontece até hoje. Você vê comigo? Vamos ali comigo, 1 Samuel 10:9. Deus muda o coração de Saul. Isso pouco adiantou. Ele se corrompeu, foi desobediente a Deus. Olha lá, Deus mudou o coração de Saul. Não era para esse homem ser fiel a Deus até o final do seu reinado, mas não foi. Amém? 1 Samuel 10. Está difícil aí? Vamos aqui na Bíblia, vem cá, abre a cabeça comigo. 1 Samuel
Apareceu lá? Olha aqui. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Deus, ele chegou ali atrás das jumentas de seu pai, que elas haviam sumido, e ele voltou ali com o encontro que ele teve com o profeta Samuel. A Bíblia está dizendo que Deus lhe mudou o coração, em um outro coração, em um outro homem. Mas agora aqui a questão é, isso durou quanto tempo? Apenas 2 anos. Apenas 2 anos. Tem pessoas que conseguem ser fiel a Deus por um pouco de tempo, depois não é fiel mais. Tem pessoas que Deus coloca um dom, um talento, a capacidade, uma tremenda sabedoria para aquela pessoa, mas ela não é grata, ela não é fiel a Deus. Mesmo ela tendo todo o conhecimento de Deus, sabendo que aqueles que desprezam aquilo que Deus coloca nas mãos, não está desprezando uma coisa simples. Desprezar um dom, um talento, um chamado, seria como lançar pérola aos porcos. Porco não dá valor em pérola, coisa preciosa. Porco não dá valor em pérola. E todos nós que não damos valor da palavra de Deus, o nosso chamado, todos nós que não amamos a Deus mais do que a nossa própria vida, nós também estamos desprezando a palavra dele. Não estamos sendo sinceros, estamos divididos. Como eu falei, uma pessoa dividida, ela não é fiel. Uma pessoa dividida no casamento, ele não é fiel, né? A mulher é fiel, ninguém é fiel dividido, porque está sempre com os pensamentos voltados para outro lado, com desejo, com vontade de outro lado. Então é preciso que nós sejamos, por isso que a Bíblia diz claramente que o homem de Deus, a mulher de Deus, é guiado pelo Espírito Santo. Eu e você, nossa vida tem que ser guiada pelo Espírito Santo, porque o nosso coração foi mudado. O dia que eu aceitei Jesus, meu pecado foi apagado. Mas a Bíblia diz uma coisa: aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Então inclui fidelidade, e para ser fiel tem que amar aquilo que Deus colocou na mão, tem que dar amor, sabe? Tem que amar aquilo que Deus colocou nas mãos. O que adiantou Deus ter mudado o coração de Saul, se logo ele se corrompeu, começou a ser desobediente a Deus, a palavra do profeta, o que o profeta falava ele não obedecia, não fazia. Resultou o quê? Qual foi o final da vida de Saul, dele e de sua família? Não foi uma tragédia? Saul no final passou a consultar outros deuses, se suicidou no final, seus filhos foram mortos na guerra, acabou tudo, por causa da falta de buscar a Deus em primeiro lugar. A pior coisa é quando nós temos o guia, nós temos um guia, nós temos alguém que nos dirige. Primeiro o Espírito Santo, a palavra, depois o pastor, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que orienta, aquele que fala a verdade. Porque uma coisa, irmão, o dia que eu morrer, Deus é misericordioso, mas eu tenho certeza de uma coisa: eu nunca deixei de pregar a verdade da Bíblia, eu nunca deixei de pregar a verdade das Escrituras, nunca deixei. Orando de madrugada, às vezes eu agradeço a Deus, falo: Senhor, muito obrigado. Primeiro sou grato por da onde Ele me tirou, de trás do cabo da enxada, como eu já falei, né? Do trás do cabo da enxada, do gado, da lavoura, Deus me tirou dali. Então Deus, sou grato a Deus por isso, né? Então eu devo agradecer a Deus constantemente na minha vida. Mas aquilo que eu recebi do Senhor, eu tenho que levar até o fim. Ser fiel, até quando? Até o fim. E dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Aí Paulo diz: a qual o Senhor já tem preparado para mim e para aqueles que vencerem. Aqueles que vencerem a batalha
receberá uma coroa. Mas aí vem uma coisa interessante aqui também, irmão, porque muitos dizem assim: ah, mas ser crente não é fácil. O que é fácil? Servir o mundo é mais fácil? Até para ir para o inferno as pessoas têm que pagar sua bebida, sua droga, a prostituição, o sexo fora do casamento, tudo é pago, não tem nada de graça, tudo é pago, tudo é ilusão, tudo é mentira, e as pessoas então embarcam nesse barco. Nossa, estou aproveitando a vida. Não, meu irmão. Então Saul deixou de ser fiel a Deus, caiu em descrédito. Olha aqui, vamos ver, abre comigo a Bíblia, faz favor, em 1 Reis 3, 5, 10. Primeiro Reis 3, 5, 10. Vamos lá na Bíblia. 1 Reis. Cortou? Hã? Travou? 1 Reis 3. Olha aqui. E apareceu o Senhor a Salomão em Gibeon numa noite, em sonho. Ele disse: Deus, pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse: tu usaste de grande misericórdia com o teu servo Davi, meu pai, conforme ele andou diante de ti na verdade, em justiça e com retidão de coração para contigo, e tu lhes guardaste esta grande misericórdia, e lhe deste um filho que se assentasse em seu trono, como acontece nesse dia. Agora pois, ó Senhor meu Deus, tu puseste a mim teu servo por rei em lugar de Davi meu pai, e eu sou jovem e pequeno, e não sei como entrar nem como sair, e teu servo está no meio do teu povo, ao qual tu escolheste, um povo grande, que não se pode contar nem numerar por sua multidão. Dá pois entendimento, dá pois ao teu servo um coração entendido, para julgar a teu povo, para discernir entre o bom e o mal, porque quem poderá governar esse teu tão grande povo? E agradou, e aquilo que Salomão disse agradou a Deus, e disse o Senhor a Salomão, e agradou diante do Senhor que Salomão pedisse isso. Após Salomão ter sacrificado 1000 holocaustos ao Senhor, Deus agradou de Salomão. Ele aparece em sonho e manda ele pedir o que ele quisesse, e ele pede um coração entendido para fazer as coisas segundo a justiça de Deus. Isso agradou a Deus. Agradou a Deus a oração que Salomão fez, pedindo a Deus um coração que tivesse entendimento, um coração que fizesse aquilo que verdadeiramente fosse reto aos olhos de Deus. E quando Salomão acaba de orar, Deus agradou da oração de Salomão. Não é verdade? Vamos lá no capítulo 6, do 11 ao 12. Capítulo 6, olha aqui, do 11. E veio então a palavra do Senhor a Salomão dizendo: essa casa que tu edificaste, se andares em meu estatuto, olha aqui agora o que Deus diz para ele: se andares em meu estatuto, e fizer os meus direitos, e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, eu cumprirei contigo a minha palavra que falei com Davi teu pai. Amém? O que Deus está dizendo para ele então? Olha aqui, ó, se você andar na minha presença, guardar a minha lei, guardar os meus mandamentos, eu serei com você. Não é o que o Senhor Jesus Cristo mesmo disse para mim e para você? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas aqui vem uma coisa, Deus dá um recado a Salomão, pelo profeta Natã: se andares em meus estatutos, eu cumprirei toda a minha palavra com você. Não é diferente agora. Se eu e você
se nós andarmos guiados pelo Espírito Santo, se nós procurarmos aplicar o nosso modo de vida, o nosso coração, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, Deus vai nos honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te exaltar, Deus vai te engrandecer na terra. Mas o que Deus pede? Deus pede um coração sincero. Por isso que a Bíblia diz que os olhos de Deus passam sobre a terra, procurando homens e mulheres cujo coração esteja nele, não um coração dividido que coxia entre dois pensamentos, que não sabe o que quer, que não sabe andar na presença de Deus, que não se deixa dirigir pela palavra, pelo Espírito Santo. Se você quiser ser bênção, seja dirigido pela palavra. Deixa que a palavra te conduza, deixa que a palavra te oriente, deixa que a palavra tome conta da tua alma, da tua vida, do teu pensamento, do teu corpo, aonde você for, aonde você pisar. Lembra que Deus falou para Josué? Não aparte a minha palavra da tua boca, mas aonde que você for, eu estou contigo. O que o Senhor disse ali em Deuteronômio, acho que 23, os teus inimigos serão meus inimigos, os teus adversários serão meus adversários. Então o que Deus está dizendo? Se você andar na minha presença e guardar a minha palavra. Há um perigo que rodeia cada crente, ainda nessa época, o seu sucesso. O que derrubou Salomão? O que adianta a pessoa conhecer a verdade da palavra de Deus, mas não praticar? Aquilo que eu falei, o conhecimento sem temor pouco vale. Eu conheço a Bíblia, sei quem é Deus, sei Jesus, tal, mas eu não tenho um coração fiel para seguir dentro dos ensinamentos da verdade. Quando o homem ou a mulher, quem quer que seja, começa a desviar da verdade, ele começa a procurar o sucesso do mundo, ele quer a glória do mundo, ele está preocupado com o dinheiro, com a fama, com o sucesso, ele quer mais disso, porque a gente tira a nossa visão de Deus, do trono do Senhor, e começa a voltar o nosso coração somente para as coisas materiais. O reino de Deus já não está mais em primeiro lugar, o reino de Deus já não é mais o objetivo principal da minha vida, já não sou mais como no princípio da minha conversão, já não é o mesmo amor, já não é a mesma pegada, já não é o mesmo, sabe, o mesmo amor de querer ser fiel a Deus, enquanto a Bíblia diz, irmão, dia a dia, você pode ter 30 anos de crente, 40 anos de crente, sabe o que a Bíblia está dizendo? Cresça na graça e no conhecimento e na sabedoria, dia após dia, porque Deus vai nos revelar cada dia mais. Mas aqui voltando para Salomão, Salomão começou a ter sucesso na vida, Salomão começou a ser desaprovado por Deus, quando casou com a filha de Faraó, 1 Reis 10, 14, 27 e 28, o dia que você ou eu começarmos a desprezar aquilo que Deus fala, começamos a cair, começamos a perder a visão de Deus na nossa vida, do reino de Deus. Salomão deu Deus toda a sabedoria, todo entendimento, toda a riqueza. Nunca houve um homem na face da terra, homem, comedor de arroz e feijão, tão sábio quanto foi Salomão, e nem tão rico quanto foi Salomão. Mas Deus disse para ele, olha aqui, não amontoe nem ouro, nem prata, nem mulheres, nem cavalos. O ponto do fracasso de Salomão foi justamente não ouvir aquilo que Deus falou, foi não dar atenção àquilo que Deus falou para ele, que não era para fazer. Ele começou a comprar, casou com a filha de Faraó do Egito, começou a comprar cavalos do Egito, vender cavalos, ganhar muito dinheiro. Ele começou a fazer aliança com todos os reis, e cada reino que ele fazia aliança, ele casava com uma princesa. A Bíblia diz que ele teve 1000 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas, e a Bíblia diz que as mulheres perverteram o coração dele, porque ele já não era mais fiel a Deus. Salomão começa a desobedecer a Deus, fazendo o contrário
a sua palavra. E o que o Senhor havia dito para ele? Se você andar na minha presença, guardar a minha palavra, as minhas leis e os meus mandamentos, eu confirmarei toda minha palavra para você. Eu confirmarei tudo que eu disse da minha boca, não vai tornar atrás vazia. Não é isso que a Bíblia diz? Que a palavra de Deus não volta atrás vazia, que ela prosperará em tudo quanto ela foi enviada. Deus falou, Ele vai cumprir. Mas Salomão deixou de ser fiel a Deus. Em Deuteronômio, também, se você quiser marcar depois, Deuteronômio 17, 16, 17, Salomão começa a desobedecer a Deus, fazendo o contrário à sua palavra, porque o Senhor havia dito: não desça ao Egito, aonde um dia vocês foram escravos de lá. Ele ignorou a fala de Deus, ele ignorou. Meu irmão, não ignores o que Deus fala, não passa por cima daquilo que Deus fala. Porque se eu e você passar por cima daquilo que Deus fala, eu serei responsável pelos meus atos. E os meus adversários, que vieram para matar, roubar, destruir, estão doidos. O que o diabo mais quer? Que o crente pise na bola, que o crente desobedeça, que o crente não creia na palavra, que o crente seja insubmisso à palavra. É tudo que o diabo quer. O diabo não preocupa se a pessoa está na igreja, porque até mesmo você sabe disso. A Bíblia fala das 10 virgens, fala que 2 estavam trabalhando, 2 estavam moendo, 2 numa cama, e 1 apenas foi levado. Então não preocupa se a pessoa está na igreja, tem tantos anos de igreja. O que demonstra a vida que ela tem com Deus é o amor que ela tem pela palavra. Ela não é dividida, ela é servo de Deus 100%. O que Deus falou é o que eu quero fazer. É como Maria disse: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Não podemos ser divididos naquilo que Deus fala, de maneira alguma, porque todo o conselho de Deus, toda a orientação da palavra é para o nosso bem. Todo o ensinamento da palavra, até mesmo toda a repreensão que vem da parte de Deus é para o nosso bem. Tudo que Deus nos ensina é para o nosso bem. Que se nós andamos da palavra do Senhor, se nós obedecemos a sua palavra, os seus mandamentos, as suas leis, o que Jesus disse ali em João 8:31, alguém lembra? Eu quero ver se alguém aqui é bom. Pera, que é isso aqui? João 8:31, põe para mim João 8:31, olha ali, refresca bem a cabeça para vocês verem, pensa ali, reflete ali. Olha, é a chuva que está deixando lento o negócio aí? Olha ali, ó. Jesus dizia, pois, quem? Aos judeus que criam nele. O que está escrito ali? Oi? O que Deus disse para Salomão? Se você andar na minha lei, nos meus estatutos, eu serei contigo. A mesma coisa Jesus está dizendo para mim e para você. Se você, crente quadrangular, andar na palavra do Senhor, verdadeiramente você será de Cristo. Mas e se eu me desviar da palavra? Problema meu. O norte para a minha vida é a palavra. O guia da minha vida é a palavra. Permanecei na palavra em todo o tempo. Não desvieis nem pela direita nem pela esquerda. Vamos comigo lá em João 8. Aliás, Marcos 8. Marcos 8, 34 ao 37. Olha ali. Chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse será salvo. Qual que é? O que Jesus disse aqui? Perder a vida por causa do quê? De Jesus e do evangelho. O que é perder a vida? É você não ser associado com o mundo de pecado. É você não estar, é você estar no mundo, como eu falei outro dia aqui, quando você diz mundo, diz sistema, né? O sistema é você ser um cristão e não ser aliado ao sistema desse mundo. Enquanto as pessoas estão aí bebendo, fumando, bebendo, prostituindo, tal, você diz, não, eu sou de Jesus, meu caminho é outro, minha vida é outra, não é verdade? Então para as pessoas lá fora, você é bobo, você é uma pessoa que está perdendo tempo, está na igreja, não, mas Jesus está dizendo o quê? Volta lá para mim, que você está trabalhando para a tua salvação, sua vida por amor de mim e do evangelho, esse será salvo. Pode trocar para frente. Porque o que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Volta no 36 para mim, para ali, no 36. Meu irmão, a fala termina com o quê? Hein? A fala termina com o quê? Com uma pergunta. Então Jesus está perguntando para os seus discípulos: pois que aproveitaria a vocês, aos homens, ganhar todo mundo e perder a alma? O que aproveitaria? Que aproveito tem o homem ganhar todo mundo, todo o ouro, toda a prata, se ele não vai levar nada? Se ele não vai levar nada. Se o cara tiver um carro zerinho na garagem, ele não vai levar. Se o cara tiver um avião, ele não vai levar. Ele pode ser dono da TAM, da Gol, da Azul, sei lá, né, uma coisa assim. Pode ser o homem mais bilionário da terra. A pergunta é essa: se o homem perder a sua alma, o que resolveu tudo que ele ganhou? Hein? O que resolveu tudo que ele ganhou? Correu atrás do vento, nadou, morreu na praia. Porque a maior riqueza que você tem na vida é a tua salvação, é a tua alma. Não tem outro bem maior, nós não temos outro bem maior. As coisas do mundo que nós adquirimos são coisas para nos fazer viver melhor. Glória a Deus por isso. Mas elas não dão para nós segurança de vida eterna nenhuma. Nem muito ouro, nem muita prata, não dá segurança nenhuma em relação à nossa salvação. Se eu quiser seguir Jesus, tenho que negar a mim mesmo. O que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O que perder a sua vida é uma pessoa que não se associa aos padrões deste mundo. A resposta, no versículo 36, o que aproveita ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Vamos lá comigo no 36, o 37, olha aqui, ó. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Novamente uma pergunta. Depois da morte, o homem que morreu no pecado, mesmo que ele tenha adquirido bilhões e bilhões de dólares, de dinheiro, de bens, o que a Bíblia está dizendo? O que ele não daria, se ele pudesse naquele dia, chegar para Deus e dizer: Senhor, eu vou dar tudo que eu tenho só pela minha salvação. E você tem de graça, irmão, só pelo sangue de Jesus. E a única coisa que nós temos é que obedecer a palavra, só isso. Anda na minha presença. O que Deus falou para Abraão? Depois que ele, olha que como Deus é misericordioso ainda. Deus, depois que Abraão havia pisado tido um caso com Agar, tido um filho, Deus aparece para Abraão e diz assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. O que Deus está falando para nós? A pessoa pode ter pecado, pode ter errado, pode ter feito besteira, mas o que Deus está sempre dando sempre uma chance, mas Deus está dizendo o quê? Seja perfeito na caminhada comigo. Não brinque de gato e rato, não estamos brincando de gato e rato. Para me encerrar, vamos comigo lá em Lucas 7, 36 em diante. Lucas
7:36 em diante. Rogando um dos fariseus que comesse com ele, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava lá, estava à mesa, a casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe seus pés com lágrimas, os enxugava com os cabelos, e da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes ambos, dizendo: pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para beber. Tá bom. O que eu quero dizer aqui? O que vai preservar você como um cristão fiel até o fim é aquilo que eu falei no princípio. É um espírito de gratidão por você ter perdoado de todos os teus pecados. O amor que você vai ter por Deus está baseado nisso. Gratidão a Deus por ter me lavado, me remido pelo sangue de Jesus Cristo. Isso que Jesus disse para ele. Olha aqui, ó, os 2, nenhum tinha condição de pagar. Assim como nós, seja fosse muitos pecados ou poucos pecados, nenhum de nós tinha condição de pagar os nossos pecados. Mas o Senhor nos perdoou. E aí eu tenho que olhar para trás e dizer: Senhor, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pratiquei isso, eu pratiquei aquilo, e o Senhor me perdoou. Então eu vou ser grato, eu sou grato ao Senhor pelo teu perdão na minha vida. Agora, para mim encerrar, o último versículo, Lucas 10, 20. Olha ali. A nossa alegria não pode estar. Podemos sim glorificar a Deus, nos alegrar nas nossas conquistas, nas nossas vitórias. Mas olha o que Jesus disse aqui: não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Que a nossa alegria não pode estar em nada deste mundo, nem na casa, no carro, no emprego, nem no dom de cura, nem do dom de expulsar demônio. Jesus está dizendo que eu devo me alegrar por ter o meu nome escrito no livro da vida. Ali, a tua alegria, todo dia, eu tenho meu nome no livro da vida. Eu sou do Senhor, meu nome está registrado lá, eu pertenço a Ele, meu nome é conhecido no céu, lá no céu eles me conhecem. Quando Deus abre o livro, Ele está olhando lá: Juvenil Gonçalves de Almeida, é meu servo, é meu filho. Quando Ele abre o livro, Ele olha lá, tal, fulano. É nisso que você tem que alegar. Se Deus te deu um dom para curar, glória a Deus. Se Deus te deu um dom de pregar, glória a Deus. Se Deus te deu um dom para fazer isso, aquilo, glória a Deus. Se Deus te deu um dom para alguma coisa, glória a Deus. Mas a alegria não está em nada relacionado a essa vida. A alegria maior de um cristão está na alegria de ter no coração o nome escrito no livro da vida. Amém? Você pode aplaudir Jesus então bem forte, aleluia. Toda a glória. Eu nasci apenas para amar.
E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.